Iniciar a gravação. Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso 10º dia de aula, nosso terceiro bloco, em matéria de psicologia pastoral, é o último dia de aula e o último bloco. Estamos lendo aqui as terapias. Então, vamos agora continuar e vamos concluir lendo apenas os resumos, irmãos. Agora, né, o Meyers vai falar sobre a psicoterapia, vai falar, vamos pegar aqui esse resumo, sobre da psicoterapia. Dá para ler? Conseguem ler? Tá muito... Tá embaçado, mas dá para ler, pastor. Dá? Então, Maísa, faça as honras para nós. Aqui, o assunto que a gente estaria tratando é a psicoterapia, tá? Tá bom. Como os testemunhos de clientes e terapeutas não podem provar que a terapia é de fato eficaz, os psicólogos têm realizado centenas de estudos sobre os resultados da psicoterapia. Meta-análises desses estudos revelam que, 1, as pessoas não tratadas muitas vezes também melhoram. 2, as que recebem psicoterapia têm maior probabilidade de melhorar, independente do tipo de terapia que recebe e por quanto tempo. 3, pessoas amadurecidas e articuladas com problemas de comportamento específicos muitas vezes obtêm os melhores benefícios da psicoterapia. Mais 4, tratamentos de placebo. Opa. Com simpatia e o conselho amigável para profissionais também tende a produzir melhoria consideráveis em relação ao que ocorre com pessoas não tratadas. Diferentes tipos de psicoterapia oferecem certos aspectos comuns, como esperança e uma nova perspectiva. Os terapeutas, porém, diferem nos valores que influenciam seus objetivos. Termos e conceitos-chave, meta-análise. Joia. Aqui é só resumo, irmãos, para a gente estar concluindo essa parte. Então, outra terapia é a psicoterapia, tá bom? E aqui, as terapias biomédicas, né? Deixa eu só pegar o resumo agora aqui para vocês. Pode ler para nós essa parte, Maísa, por gentileza. A terapia é uma das maneiras de tratar dos distúrbios psicológicos. Não, peraí. Onde? Deixa eu ver aqui, só um segundo. Ah, tá, desculpa. Pode ler novamente. A psicoterapia é uma das maneiras de tratar dos distúrbios psicológicos. A outra é a mudança física do funcionamento do cérebro, alterando sua química com drogas, sobrecarregando seus circuitos com choques eletroconvulsivantes, ou desligando os circuitos através da psicocirurgia. Ou seja, aqui é só uma introdução, né? Agora deixa eu pôr no resumo para os irmãos. Resumo. Terapias com emprego de drogas. Leia para nós, Thaís. As terapias biomédicas mais usadas são as drogas antipsicóticas, os ansiolíticos e os antidepressivos. Terapia eletroconvulsivante. Embora controvertida, a ECT é um tratamento eficaz para muitas pessoas gravemente deprimidas que não reagem à terapia de drogas. Dá uma pausa aqui, irmãos. Aqui é os tais remédios de tarja preta, tá, meus irmãos? Então, muito cuidado, né? São coisas que a gente vê que pelos estudos é indicado, mas ao mesmo tempo, qual é o grande problema desses remédios, irmãos? Geralmente cria muita dependência também, tá bom? Quando não é usado essas drogas, aí eles vão para eletroconvulsivantes. Você percebam que são áreas muito complicadas, são especializações mais, eu diria, mais agressivas, né? Mas também, segundo os especialistas, têm as suas utilidades, né? Tá bom? Pode ler aqui, minha irmã?
Psicocirurgia. Os neurocirurgiões raramente realizam uma cirurgia cerebral para aliviar problemas específicos, porque os efeitos dos procedimentos psicocirúrgicos radicais, como a lobotomia, são irreversíveis e potencialmente drásticos. Percebam, irmãos, que agora, inclusive, está tendo uma nova mudança na chave, né? Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, agora certos implantes, até mesmo a Elon Musk estão fazendo alguns estudos com relação a isso. Você vê, aqui já é uma mistura de psicologia, de medicina, de tecnologia. No caso aqui, ele está falando mais sobre a cirurgia propriamente dito. Mas pode ver que até mesmo os médicos e os psicólogos não recomendam, porque algumas áreas, e assim, existem muitas complexidades. O cérebro humano, mesmo sendo estudado, como a gente já vem estudando, no caso, os médicos já há tantos anos, tem áreas que até hoje é muito complexo. Segundo a medicina, uma das especialidades mais difíceis são os neurocirurgiões, né? Podem ver que é uma das áreas mais complicadas. Tá bom, meus irmãos? Por que seria, né, irmãos? É ali onde processa tudo, né? Tudo, todo o centro das nossas emoções, vida, né? Só para vocês terem uma ideia, eu fui orar para uma senhora que ela estava na tinha ela estava onde era mesmo? Próximo do Hospital do Coração. Ela era sogra de um amigo meu. No final de um dia do pregão, ele falou: "Rai, você pode orar um dia lá pela minha sogra?" Eu falei: "Claro, vou marcar", e fomos. Ao chegar lá no hospital, ela tinha tido um AVC, um aneurisma, não me recordo bem, mas pensa numa pessoa que aqui essa parte do cérebro está toda afundada, como se fosse literalmente, irmãos, um corte assim, né? Mas fundo, até forte de ver, né? E quando eu cheguei lá e conversei com aquela senhora, eu falei: "Não, como a senhora está?" Conversamos normalmente, orei por ela, preguei o evangelho para ela, e ela contou a história dela. Ela tinha tido um AVC, e ela morava num condomínio ali na Vila Mariana, e por acaso, se não me falha a memória, o diretor do Hospital do Coração morava ali no mesmo condomínio que ela. Então, quando ela desmaiou, a filha dela já ligou para esse médico já pegou, colocaram no carro, em 3 minutos estava no hospital. E viram que era um AVC, e já abriram a cabeça dela e tiraram o crânio dela. E geralmente, nesses procedimentos, eu não sabia. Eu não sei se vocês sabem, o que eles fazem quando eles arrancam, né, parte do crânio? O que geralmente eles fazem? Vocês já ouviram o que se faz ou não? Vocês sabem o que acontece quando a pessoa tira o crânio? Onde elas vão guardar o crânio? Porque elas fazem a cirurgia. Onde elas guardam o crânio? Na barriga? Exatamente. Eles fazem um corte em alguma área, colocam no organismo, que é do mesmo organismo, então se preserva. Porque se você coloca aquele crânio, né, em qualquer outro lugar, pode ser que gere contaminação, e depois, quando você vai colocar, não tem mais jeito. Então, olha só, ela chegou, os médicos abriram a cabeça dela, e aí o que acontece? Ela disse que, olha como o poder do cérebro é, irmãos. Por isso que a gente está estudando um pouco aqui da psicologia, a gente está falando de passado, do presente, dos especialistas. O nosso cérebro é uma coisa que a gente mesmo hoje, com todo o conhecimento, com toda a tecnologia, a gente se surpreende de alguns fatos. Ela disse que no momento em que abriram a cabeça dela, ela estava sóbria. Ela não tinha movimentação nenhuma, ela não tinha resposta nenhuma, mas ela tinha toda sobriedade de tudo. E ela viu os médicos conversando entre eles. Na hora que abriram o crânio, ela ouvindo tudo, irmãos, imagina essa cena. Um dos médicos disse assim: essa daí não escapa, não. Abre a barriga dela e coloca o quê? Mas não vai escapar. Claro, vamos tentar. Não, não vai. Tá, vamos apostar. E aí apostaram.
esse médico que disse que não ia, ou com outro, eu só sei que ele pegou o crânio e jogou fora, né? Por quê? Falou assim, não, ela já está quase morrendo, essa mulher, isso daí não recupera mais, não. Então, para não deixar um outro corte na barriga, já descartaram a parte do crânio. Pelo menos foi isso que ela me disse. Eu não sei se é esse o procedimento. E ali, misteriosamente, pouco tempo depois, a mulher acorda e a mulher volta para si. E enquanto eu conversava com ela, ela dizia, inclusive os médicos que vieram aqui, veio acordada depois da cirurgia, eu falei para ele, foi o senhor, né, que disse que eu não ia estar viva? Aí o médico regalou os olhos, mas como assim? Eu lembro, vocês apostaram, o fulano disse para abrir minha barriga e guardar, mas o senhor disse que não. O senhor disse que eu não ia ficar vivo e apostou. O médico não sabia o que falar para a mulher, né? Porque agora ela estava sã, ela estava ainda ali no hospital, estava sendo cuidada, e não tinha mais o cérebro. E agora, aliás, não tinha o cérebro, não tinha mais o crânio, né? E eles iam ter que colocar uma platina para tapar a parte, para proteger agora o quê? O cérebro. E ali eu fui orar por ela, preguei para ela, ela se emocionou muito, foi uma tarde maravilhosa. Percebam, irmãos, né? Que loucura, não? E ela até brincava com o médico, falou, eu quero o meu crânio de volta. Quem mandou se jogar fora? Era para estar aqui guardadinha comigo. Aí ele ficou embaraçado, resumindo, ele perdeu a aposta e ele aprendeu uma dura lição, né? A vida das pessoas. Então, percebam, irmãos, como a gente está, falei agora um pouco aqui da medicina, mas quão complexo deve ser fazer uma cirurgia numa pessoa por causa de problemas emocionais. Então, isso não é uma opção, geralmente, isso se fazia há muitos anos atrás, nos dias de Freud, no surgimento da psicologia, nos centros de manicômio, ou nas áreas psiquiátricas, se fazia, mas era um meio que de tentar descobrir por que as pessoas agiam daquela forma, mas hoje em dia já tem outros métodos, tá bom? Joia até aí, meus irmãos? Forte essa história, não? Né? Inacreditável, eu fiquei surpreso, né? A mulher muito sóbria, irmãos, a mulher estava 100%. Deu para ver que realmente ela, né, no caso dela, por causa de alguns minutos, a vida dela foi poupada, tá bom? Termos e conceitos chaves, né? Psicofarmacologia, lítio, terapia eletroconvulsionante, ECT, psicocirurgia e lobotomia, tá bom? E o último resumo aqui, meus irmãos, que é aqui, vamos lá, aqui o último resumo, aí vem aqui, ó, prevenção de distúrbios psicológicos, e aqui o resumo, ó. Leia para nós, Tomé, por favor. Os defensores da prevenção da saúde mental argumentam que muitos distúrbios psicológicos podem ser evitados. Seu objetivo é mudar os ambientes opressivos e destrutivos da autoestima para ambientes mais benevolentes e acalentadores, que promovam o crescimento individual e a autoconfiança. Joia. Irmãos, o que é a igreja se não isso daqui? Eu não tenho dúvida que criar ambientes mais saudáveis, isso gera em nós muito mais saúde, e vocês sabem disso. Tá bom? Maravilha, meus irmãos. Tranquilo até aí? Tudo bem? E aqui, meus irmãos, então vamos agora para o nosso livro, né, que a gente acabou não gastando um tempão a mais do que eu queria. Vamos falar um pouco sobre o modelo moral e logo depois do modelo moral, o modelo afetivo também, né? Tá bom? Tranquilo? Alguma pergunta, meus irmãos? Tem alguma pergunta do que a gente acabou de passar, leu, viu? Tranquilo? Não. Então, Gil, leia para nós o modelo moral, né? A gente tinha visto semana passada o modelo dinâmico, vamos agora para o modelo moral. O modelo moral tem um conceito das pessoas que contradiz fortemente o modelo dinâmico. Os conselheiros adeptos deste conceito se preocupam com qualquer coisa que afaste a atenção dos comportamentos problemáticos, possa dar às pessoas desculpas
a irresponsabilidade. O que eu posso fazer se estou deprimido demais para cortar a grama? Tenho problemas profundos lá dentro de mim que ainda não foram curados. Dá uma pausa aqui, meus irmãos. Aqui é um contra, vamos dizer assim, irmãos, como tudo na vida, tem pessoas que elas vão arrumar motivos e desculpas para suas mazelas. Ah, eu sou assim porque meu pai me desprezou e eu não consigo romper, um autovitimismo. Então, o modelo dinâmico, é óbvio que ele vai olhar para o passado, mas ele tem as suas complexidades, e cada pessoa também vai ter um jeito de reagir à vida. E o modelo moral, ele vai ter uma relação mais, para nós, cristãos, uma coisa mais desafiadora, de chamar as pessoas mais a essa responsabilidade. Então, como ele disse aqui, né? O que eu posso fazer se eu estou deprimido demais para cortar a grama? Tenho problemas profundos lá dentro de mim que ainda não foram curados. Ou seja, ele está arrumando uma boa desculpa, né? Para não trabalhar, para não cortar a grama, para não cuidar dos filhos. Pode ser uma fuga, e é uma fuga? Claro que é uma fuga. Mas olhar para o passado nessas horas não vai resolver muita coisa, né? Existem certas coisas que se justificam, mas outras não. Essa é uma delas, né? Então, aqui, é claro que aqui é só uma fala, né, do autor, mas o modelo moral vai olhar muito mais para esse lado da responsabilidade, trazer as pessoas para o que de fato importa, né? Então, continua para a gente, Gil, por favor. Ok. Para o conselheiro do modelo moral, as pessoas são mais teimosas do que confusas. O âmago de tudo, o que fazemos, não é uma pretensa rede de processos dinâmicos. Antes, é a nossa obstinação. Mais do que qualquer outra coisa, as pessoas são responsáveis pelo que fazem. O bom aconselhamento, portanto, mantém o foco nos padrões escolhidos de comportamento. A melhora é medida em termos de mudança de comportamento e é promovida pela identificação de comportamentos irresponsáveis e exortação à mudança apropriada. Muito do conteúdo do aconselhamento do modelo moral envolve a retirada das diversas desculpas para a continuação da irresponsabilidade. Deixa eu dar uma pausa aqui bem interessante. Deixa eu mostrar aqui para vocês um livro para vocês depois, caso queiram, vocês possam utilizá-lo. Porque, irmãos, quando a gente olha aqui para o conselheiro, para o modelo moral, eu concordo com ele, pode ver. Na realidade, nós somos mais obstinados mesmo. O problema não é tentar descobrir isso ou aquilo. Geralmente as pessoas são mais teimosas mesmo. Elas são mais teimosas, como o autor diz, do que confusas. Mas aqui fica uma dica para os irmãos. Cuidado para você não ser uma pessoa que usa esse modelo de uma forma, eu diria, com uma certa intransigência, que nem um general. Porque aqui o modelo moral, o general vai amar, porque ele vai mandar as pessoas fazer flexão, entendeu? Ele vai pôr regras. E como conselheiros, a gente tem que saber ser um pouco polido nisso. Mesmo que nós notemos que uma pessoa é mais teimosa do que confusa, a gente também tem que saber lidar com essa pessoa, que ela é obstinada, conduzindo ela de uma forma, eu diria, aonde a gente não se fira tanto e não fira ela de uma forma ali muito agressiva. Por que eu estou falando isso? Esse livro do Paul Hoff, O Pastor como Conselheiro, eu poderia dizer que ele é um conselheiro passivo. Como assim? Sabe aquele paizão que muitas vezes chega perto do filho e vê que o filho está dando cabeçada e que fala, filho, vamos ali na lanchonete, vamos comer alguma coisa?
E ali o pai já viu que o filho deu 10 cabeçadas, mas o pai está tentando ajudar o filho, e o filho está sendo que nem um bagre ensaboado, liso, não aceita nada, mas já quebrou a cabeça 3 vezes, já divorciou as 3 vezes, já está todo enrolado, mas o pai, ele ama o filho. Então, o que ele faz? Ele vai conduzindo com sabedoria. Ou seja, é um paizão que vai de forma mais passiva, tentando ajudar o filho. Não é que ele não tenha um viés moral, ele tem, mas ele vai conduzindo de uma forma, preparando o filho para tentar ajudá-lo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Temos o conselheiro mais ativo, que é aquele que aponta, deixa de ser preguiçoso, vamos lá, trata melhor teu marido, irmã, vigia. É um jeito mais fácil? Mas, em via de regra, ele não exercita muita mudança nas pessoas. Porque, afinal de contas, todo mundo sabe onde está certo ou está errado. E muitas vezes, ter esse dedo que aponta pode ser que não seja a melhor coisa no aconselhamento. Não estou dizendo que você aqui vai ser o bonachão, não é isso. Mas, como conselheiro, a gente precisa dosar isso. Por que eu estou falando Ser isso? equilibrado, Porque ao longo desses... Ser equilibrado, Fala, né? Júnior. Não ser um tirano. Exato, exato. Sabe por quê, Júnior? Por exemplo, é muito fácil uma pessoa que leciona, uma pessoa que ela é mais ativa, ela ser mais corretiva. Então, muitas vezes, nós vamos para um aconselhamento mais ativo. E se a gente não souber usar direito esse lado ativo, a gente acaba indo para o modelo moral, mas a gente acaba, eu diria, até afastando as pessoas. Então, a gente começa a mostrar para as pessoas, não, o problema é você que não toma vergonha na cara. E aí se torna uma pessoa até, eu diria, chata, porque ele Moralista, né? aponta demais. Hã? Moralista, não moral, né? Exato. Então fica a dica que se o irmão é assim, gosta muito do lado moral, leia depois o livro do Pastor como Conselheiro, do Paul Hoff, porque na experiência, irmãos, que eu venho tendo, muitas vezes, eu vou até compartilhar algo aqui bem, bem íntimo para vocês. Quando eu noto que o irmão ele é muito obstinado, é muito teimoso, muito soberbo, muito orgulhoso, eu, eu já sei que o meu aconselhamento vai ser mais longo. Porque para mim é muito fácil apontar para ele o orgulho, a soberba. Mas a pessoa que está vivendo na soberba, na grande maioria das vezes, ela não se enxerga. Ela não tem um autoespelho e muito menos aceita a opinião do outro. Pastor, e quando ela aceita? Quando ela está bem quebrantadinha. Então, eu vou conduzindo o aconselhamento de uma forma onde eu vou mostrando para essa pessoa as quedas, os tombos, os erros, e vou levando ele a refletir, mas por que você acha que está passando por isso? E sempre fazendo com que a pessoa chegue à conclusão. Porque é muito fácil para um professor, como é o meu caso, apontar. E principalmente quando a gente tem uma percepção melhor. Mas a pessoa ela não entende, ela não enxerga. E geralmente essas pessoas que são mais orgulhosas, elas não aceitam. Por quê? Porque elas têm uma dificuldade nelas mesmas de olhar os seus próprios erros. Isso é muito curioso, irmãos, é muito curioso. E aí eu digo para vocês, muitas vezes não é uma questão nem de maldade, é que a pessoa não se vê mesmo. E se você chega de uma forma mais agressiva, aí que a pessoa não vê, porque ela levanta o campo de força e fala, aqui ninguém passa. É um misto de narcisismo, de soberba, que é meio incompreensível. Então, o que a gente vai fazendo? A gente fica próximo, dando o direito de dúvida de que ela não está entendendo, ou ele, e a gente vai deixando que, por meio das tentativas e erros da pessoa, ela caia em si. E eu fico sempre pronto e ao lado como aquele paizão.
esperando só o momento de falar: que bom, meu irmão, que você conseguiu enxergar. Que bom, minha irmã, que você conseguiu notar. Um perfil E ali, ativo. me dou por vencido. E não fico falando: eu já notei isso há 1 ano atrás. Você que não notou, aí pronto, você acabou com tudo. Você não tem que falar nada, entendeu? Percebam que o aconselhamento ele é muito complicado. E o modelo moral, ele também é uma faca de 2 gumes. Ele é fácil, porque a gente aponta para aquelas pessoas que realmente notam que são teimosas e admitem, é muito mais fácil. Mas para aquela pessoa que já é uma obstinada, que não admite, se torna um pouco mais difícil, tá bom? Não sei se eu fui claro na minha abordagem, mas eu estou aqui tentando dar um meio termo para vocês, para a gente poder não ser muito 880, sabe, irmãos? Que a gente muitas vezes acaba sendo, tá bom? Tudo bem até aí? Ok. Continua para nós, Gil, por gentileza. Tarefas? Ok. Tarefas de casa exercem um papel significativo no aconselhamento do modelo moral. Instruções de passar tempo regular estudando a Bíblia e orando, elogiando o cônjuge ou acertando o canhoto do talão de cheques são consideradas ferramentas centrais para ajudar as pessoas a solucionar os seus problemas, quer intencionalmente, quer não. Isso varia. Pouca atenção é dada aos motivos por trás do comportamento, além da insistência de que motivos certos se refletem em comportamento certo. É misterioso isso, irmãos. Tem pessoas, literalmente, que nunca olham, por exemplo, essas questões. E assim, elas não conseguem ver o outro lado. A arte de. Por isso que o pastorado, irmãos, ele é mais arte do que ciência. É mais arte do que ciência. E quando a gente começa a exercitá-lo, você nota que na vida você vai aprendendo isso a cada dia e vai aprimorando a cada dia. Então, esse modelo aqui moral, você vai afirmando, e como o autor aqui até menciona, né? Tem pessoas que o comportamento delas, elas não estão preocupadas porque o comportamento delas é daquela forma. Elas vivem e são resolvidas. Aqui o autor coloca de pessoas lendo a Bíblia, orando, elogiando o cônjuge, cuidando, né, do talão de cheque, sendo administrador, mas tem pessoas que são o oposto disso. E elas estão bem resolvidas com a sua vida assim. Então, é muito complicado quando a gente tenta equacionar, sabe? Elas vivem bem do jeito que elas são. E a gente vai tentando só conduzi-las da melhor forma, né? É claro que o modelo moral ele é mais fácil. O modelo moral lembra muito o lado pastoral. Por isso que o modelo moral, para nós, ele se encaixa mais numa forma melhor para nós, sabe? Tá bom? Tudo bem até aí? Ficou claro? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma Tranquilo, né? ideia, Ficou né? claro? Então, Pastor Johnny, leia para nós agora o modelo afetivo. E aqui, esse modelo afetivo é uma quebra de paradigma, meus irmãos. Aqui é uma quebra de paradigma. Ao mesmo tempo que o modelo moral, você pode atuar. Deixa eu fazer uma última abordagem aqui para vocês, tá? Eu comentei de pessoas que não são ensináveis, tá? Mas graças a Deus, ao longo da experiência, nós notamos que muitas pessoas que estão na comunidade da fé, elas estão dispostas a quererem aprender. Então, a gente acaba tendo mais facilidade de apontar os caminhos, de fazer as correções. Ou seja, para nós aqui é um processo muito ótimo, o modelo moral, porque a Bíblia é um livro de ética e moral também. Então, se ajusta. E se a pessoa não é muito ensinável, você tem que ter mais paciência com ela. Se a pessoa é bastante ensinável, você pode aplicar o método diretivo com mais facilidade. E aí você vai ajustando, tá bom? E agora o modelo afetivo é muito interessante. Leia para nós, pastor, por favor. Claro. Modelo- O modelo afetivo questiona tanto o modelo dinâmico quanto o moral. Nessa linha de pensamento,
perturbação emocional não é causada por processos dinâmicos profundos que precisam ser expostos. Nem pode o padrão de escolhas irresponsáveis da pessoa levar a culpa por todos os seus problemas. A ideia central de interesse é relacionamentos insatisfatórios. Deixa eu dar uma pausa aqui, por favor, pastor. Lembra da criança que eu mencionei há pouco? Que a avó dela chegou para mim, que me acendeu uma luz, e eu vou, a partir de qualquer dia, começar já e preparando essa criança, porque eu quero ajudá-la para que ela se torne o melhor ser humano da vida dela. Percebe? Essa criança já demonstrou que os problemas que ela vivenciou em menos de 10 aninhos da vida dela é totalmente voltados a relacionamentos insatisfatórios. Modelo afetivo, né? Exatamente. Então, ela sofre do modelo afetivo e existem pessoas que aqui serão 100% afetivas. Ponto final. Não importa o passado, não importa a questão do moral, o que importa para essa pessoa é o tato, é o afeto. E se houve afetos negativos e se ocorreram afetos positivos. E como ela processa tudo isso. Então, na hora que nós conseguirmos notar isso, aqui a gente tem uma matéria-prima muito boa para ser trabalhada. Tá bom? Então, é interessante essa ideia. Porque muitas vezes, percebem, irmãos, que muitas vezes a gente vai cheio de teorias, cheio de ideias, e muitas vezes o que a pessoa precisa é de ser compreendida no seu modelo afetivo. Ponto final. Né? Tá bom? Pode continuar, pastor, por favor? Pois não. Para os conselheiros do modelo afetivo, o fato mais significativo com relação às pessoas não é que elas são psicologicamente complicadas ou moralmente irresponsáveis, mas antes foram feitas para amar e ser amadas. Fomos projetados para o relacionamento. Consequentemente, ansiamos por ele. Nossas partes mais íntimas clamam por intimidade e envolvimento significativo com o outro. Dá uma pausa, pastor, por favor. Irmãos, eu não sei se vocês já notaram, recentemente eu estava vendo uma lista dos livros, né, mais vendidos, e tinha um título bem mal educado, até com um palavrão, né? Aperte o botão, que aí era um palavrão. Vamos usar um termo mais educado, tá? Eu acho que você já deve ter visto nas redes sociais um livro assim, né? Já vi. Então, é como se, eu vou usar, peço licença para usar um termo mais educado, mas o botaninho do vai se danar, né? Tem pessoas que já nascem com ela não liga para ninguém, então não está preocupado se é o pai, se é a mãe, se é o patrão, ela vive a vida dela muito bem resolvida, mas tem pessoas que elas são aquilo que o Augusto Cury nos ensina, são hipersensíveis. Melindrosas. Não digo melindrosas, viu, Júnior, mas há uma sensibilidade que foi despertada nela na sua vida e que ela se importa com a opinião de qualquer um, principalmente das pessoas amadas. Então, na hora que ela se sente desprezada, desconsiderada, rejeitada, essa pessoa entra numa crise profunda. E não importa aqui, como o autor mencionou, né, se ela é moralmente responsável, se ela é psicologicamente complicada. Não, o que importa para ela é o tato do quê? Da perspectiva afetiva. Mas aí E, entende só uma fala, entende também que essa pessoa também é dentro do conceito dela, a compreensão dela de que ela está sendo desprezada. Por que estou falando dessa sim, questão da muito sim, sensível? Porque às vezes não sim, existe isso aí, sim. mas a cabeça da pessoa cria isso aí. Mas, Júnior, é verdade. E eu concordo com você, mas olha como as coisas se tornam complicadas. Tá bom, é uma outra advogada lá do seu escritório. Poxa, que pena, ela vai ter que me aturar. Mas isso se complica quando? Poxa, essa pessoa não é a pessoa do escritório, é a minha esposa. Essa pessoa é a minha mãe. Essa pessoa é a minha filha.
essa pessoa é a minha líder do Ministério de Louvor. Aí complicou tudo, entendeu? Eu sei que é a percepção da pessoa, mas dependendo de onde essa pessoa está, todos nós estamos afetados. Concorda? Ou, de Sim, repente, sou eu essa pessoa. Entendeu? claro. Ela não consegue se desvencilhar. Entendeu? Então, muitas vezes, o mundo dela desaba por causa dessa percepção, que é uma percepção errada, mas, ao mesmo tempo, ela precisa de ajuda dentro dessa realidade. Lembra que Sim, numa das nossas aulas eu falei que nós somos afetados, ora por relacionamento, ora por coisas que introjetamos dentro de nós, mas elas, ou ora por questões da sexualidade. Esse é o caso de o modelo afetivo, é relacionamento. verdade. Então, tem pessoas, né, que não sabem apertar o botãozinho, né, vai se danar. E ela precisa aprender a lidar um pouco com isso, porque a vida não vai ser as decisões dela. E parece fácil, mas isso se torna muito mais complexo quando nós somos essa pessoa ou quando casamos com uma pessoa assim, ou temos um filho, um neto assim. Aí complicou tudo, entendeu? Caso raro, né? Tá? É os raros, né? A raridade, né? Olha, eu vou dizer para você, porque você é advogado, você não é pastor, não é raro não, bicho. Quando você começa a conviver na igreja, você nota que há o modelo afetivo é muito mais presente. E tem hora, eu sei que a nossa hora está se estendendo um pouco, irmãos, eu peço um pouquinho só de paciência, que hoje é a nossa última aula. Eu tive um caso, irmãos, que vocês não me imaginam. Eu tive um casal, um irmão da nossa igreja, que eu cuido dele desde os 11 anos de idade. Ele sempre foi um líder de grande projeção, um menino muito virtuoso, cheio de talentos. Ele começou a namorar com uma moça, e essa moça muito inteligente, muito competente, pouco tempo começaram a namorar, noivaram, casaram, se tornaram obreiros. Pouco tempo, essa moça também já veio para o time de obreiros e de líderes, e um dia eu dei uma dura nela, meus irmãos, mas foi uma dura de líder, pastor líder, eu fui e chamei a atenção. Meus irmãos, eu não imaginei o mal que eu causei naquela moça. Passado algum tempo, eu vi que eles perderam altitude na igreja. Eu fui até eles. Tá tudo bem? Tá, mas não estava. Passado um bom tempo depois, eles foram embora da igreja. E ali, por que foram embora? Porque aí depois de 4 anos eles voltaram novamente. E aí um dia eu conversando com eles, eu notava ela meio ainda retraída, e eu falei, filha, será que eu te fiz alguma coisa? Irmão, aí ela vociferou, depois de quase 6 anos. Pastor, aquele dia o senhor foi rude demais comigo. E até hoje eu guardo tristeza e rancor do senhor. Oh, meu Deus, e meus irmãos, eu pedi tanto perdão para aquela irmã. Por quê? Modelo afetivo. Eu Eu entendo. fui eu fui duro na perspectiva de um líder que precisava corrigir. Poderia ter sido menos duro? Poderia, mas eu não soube fazer a leitura depois daquela exortação. Ela reagiu de uma forma, e por que aí eu digo que eu poderia ter sido menos duro? Eu não digo naquela palavra, porque senão deixaria de ser eu, mas na maneira em que ela estava sinalizando quando perdeu a altitude, ali eu poderia ter me aproximado mais. E eu achei, Júnior, que foi exatamente isso. Melindrosa. Ela aprende, entendeu? E eu posso Sim, dizer que o fato dela depois ter chegado para mim, e quase 6 ou mais tempo, eu não me recordo exatamente, e ter aberto o coração e ter pedido perdão, até hoje eu tomo 1000 cuidados da maneira que eu falo com ela. Por quê? sim. Porque é uma maneira, pra vocês terem uma ideia, irmãos, tem vezes que eu chego para o marido dela e falo assim, irmão, e aí, como que eu faço com a tua mulher? Aí ele fala assim, na maioria das vezes, pastor, faz assim ou faz assado? Ah, então tá bom. Aí, tem vezes que ele fala, pastor, eu não sei. Eu falei, então se você não sabe, pior, quanto menos eu. Se você é teu marido, né? Então, por que eu estou contando essas histórias para vocês, irmãos? Porque o pastorado, como eu disse, é mais arte do que ciência.
E ela é uma vida preciosa, e é uma obreira preciosa. Hoje, graças a Deus, já está de volta, está trabalhando muito, inclusive. Mas eu diria que o resultado dessa história poderia ter sido outro. Ela poderia, talvez, ter se afastado do evangelho. Ou Nesse seja, caso aí, existe o subsídio, né? Existe o subsídio. Eu digo daqueles que não existe, que a mente da pessoa, ela sim. já preconcebe algo que nem existiu. Sim, É sim. isso que eu falo. Não, por isso que eu falo que é muito complexo, né, Júnior? E também a gente tem que se perdoar, né? A gente tem que se Claro. perdoar. Deixa eu até ensinar Sim. uma coisa aqui para vocês, muito importante, irmãos. Eu conversava com um amigo meu, que passou por um divórcio e casou de novo, e hoje é um pastor muito abençoado, e ele disse que ele aprendeu com o pastor dele uma frase que eu sempre procuro ensinar aos meus irmãos da igreja, e eu quero deixar aqui com vocês. A frase é a seguinte: você não deve nada a ninguém, nem ninguém te deve nada. Parece bobeira, mas essa frase ela é libertadora para nós. Porque muitas vezes a gente tem essa relação de dependência, sabe? Eu devo É algo para o verdade, irmão. verdade. E saber que na cruz Jesus me comprou de tudo, inclusive dessa autocobrança, é libertadora. Ou seja, eu tenho que viver uma vida seguindo ao meu Cristo e a obra de redenção que ele gerou em mim, sabendo que eu não devo mais nada para ninguém, eu sou dele. E também é libertador saber que ninguém me deve nada. Por quê? Exatamente. Principalmente nós, como pastores e líderes, a gente ajuda tantas pessoas que, no fundo, a gente espera ser recompensado. E quando não somos, decepção, dor, tristeza, nos envolve. Porque a pessoa se esqueceu de mim. Então, quando eu sei que ninguém me deve nada, que eu espero somente dele, é também libertador. Guardem isso. Essa frase parece simples, mas ela é libertadora na nossa mente. Eu não devo nada para ninguém. Ou seja, eu não preciso viver me provando. Eu gosto muito de falar para um obreiro da minha igreja. Falo, irmão, eu não preciso me provar. Eu não preciso me provar. Porque se você precisa se provar a cada mês, você está devendo alguma coisa. Percebam, tem vezes que a gente fica vivendo essa vida debaixo de uma pressão, onde a gente precisa se provar a cada 6 meses para os irmãos que a gente é verdadeiro, que a gente é leal, que a gente os ama. Não precisa provar, porque eu não devo nada para ninguém. E ninguém deve nada para mim, porque eu também não posso ficar esperando dos meus irmãos o que virá de Cristo. Né? Isso é libertador. Tá bom? Meus irmãos, então vamos concluir aqui a leitura para a gente encerrar o nosso modo. Né? Alguma pergunta, irmãos? Alguma fala? Alguma dúvida? Né? Então, pastor Johnny, por gentileza, os problemas humanos nesse conceito, por favor. Os problemas humanos nesse conceito são mais bem entendidos como tentativas defensivas de lidar com a dor e dar atenção aos relacionamentos significativos. Ao reagir um ao outro defensivamente, minimizamos as possibilidades de chegar à intimidade. O resultado é uma profunda solidão que fortalece nossa determinação de nos proteger da mágoa e do veneno. As pessoas ficam presas no círculo vicioso de retraimento defensivo, mais mágoa, mais retraimento. Dá uma pausa, pastor, por gentileza. É aqui que eu falei sobre a retroalimentação. Pessoas que têm um modelo afetivo muito acentuado, seja por que for, elas se retroalimentam muito e elas não são libertas. Então, na hora que a gente notar isso, a gente precisa ajudar essas pessoas, tá bom? Gil, leia para nós, os conselheiros afetivos tentam prover, por favor. Ok. Os conselheiros afetivos tentam prover para seus clientes um relacionamento afirmador entre os dois, que pretende 1. Acender a esperança e reduzir a solidão por meio da interação significativa com pelo menos outro ser humano. E 2. Oferecer um ambiente seguro para a pessoa experimentar padrões de relacionamentos novos, não defensivos. Dá uma pausa aqui. Podem ver, irmãos, aqui, ó. Olha que coisa linda. É uma vida de comunidade. Por isso que a igreja ela é um organismo.
Por isso que a igreja deve ser afirmada e a gente tem que criar vínculos de relacionamentos saudáveis e profundos. Eu não sei se eu já contei para vocês que uma das minhas... Irmão, por que eu admiro demais a comunidade da graça? Eu nunca estive numa ministração diretamente com os fundadores da comunidade da graça ali, sendo treinado, discipulado, mas eu vi a vida toda deles, uma das marcas mais lindas deles é o que eles construíram por meio de interações e amizades profundas. Eu me lembro que eu era novo convertido, e eu ia almoçar com os meus irmãos, e lá na Bolsa, irmãos, porque nós sempre tivemos muito vínculos, que nós comíamos juntos. Até hoje a gente tem relacionamento. É uma coisa assim fora do comum, o nosso grau de amizade. E não é só com os crentes, não, até com os amigos mesmo, não crentes, mas com os crentes, então, é além da média. E eu me lembro que um dia, enquanto almoçávamos, eu e os irmãos, num restaurante bem grande, o irmão Mário, que era da comunidade da Graça, falou assim: o pastor fulano de tal. Mas ele está almoçando com o Beltrano? Que legal. Pastor. Cumprimentou de longe. Era uma segunda-feira, eu me lembro como hoje. E ali eu falei para ele: mas os seus pastores... Não, eles comem junto. Eles comem junto. Eles se relacionam. Irmãos, quando você vai ver a comunidade da Graça até hoje, os pastores fundadores estão juntos. Ele, as suas esposas e suas famílias. Carlos Alberto Quadros Bezerras, Carlos Alberto Antunes, Ademar de Campos. Estão juntos. É uma família. Quanto vale esses relacionamentos? Valem tudo. O que é isso, se não um modelo afetivo, um modelo de relacionamentos, você viver interações saudáveis, você ter padrões não defensivos? Isso é maravilhoso, irmãos. Por isso que é uma igreja que ela tem marcado muita história, e um pastor que teve muito peso no nosso país, e eu acho que, assim, são modelos para a gente seguir, porque é importante a gente ter esses lugares de ambientes saudáveis, né? Pra você ter uma ideia, alguns anos atrás, um músico muito famoso lá da comunidade da Graça caiu em pecado. O que os pastores fizeram? Não encobriram isso. O pastor foi para a disciplina. Ficou durante muito tempo em disciplina e até ser arrumada a sua vida, o seu casamento, passado todo o processo. Depois de alguns anos ele voltou à tona, voltou ao ministério, ao exercício do ministério. Ou seja, trabalham com zelo e com dedicação, cada um, indiferente se é um pastor de renome, e esse pastor, ele estava despontando no Brasil, e ele sumiu do cenário. Por quê? Porque pecou, e é assim que se faz. Então, por que eu estou falando tudo isso? Não mata os seus soldados, cura os seus soldados. São ambientes de relacionamentos que não são defensivos. São ambientes onde as pessoas evitam a solidão, mas eles estão abertos ao diálogo, abertos ao crescimento. Eu enxergo que uma igreja saudável tem que ser assim, né? Então, fica aqui só esse adendo, né? Leia para nós agora, Gil, continua, valores, por favor. Valores como fraqueza, coragem, vulnerabilidade e assertividade são tipicamente enfatizados pelos conselheiros afetivos. As pessoas precisam admitir honestamente para si próprias como se sentem perto de outros e demonstrar a coragem de ser quem realmente são. Elas precisam renunciar às suas tentativas manipuladoras de obter afeto e evitar a rejeição, e em vez disso, apresentar-se aos outros sem fingimento nem retraimento. Isso me faz lembrar as palavras de, se não me falha a memória, de Jonathan Edwards, que certa ocasião foi pregar num lugar, irmãos, porque, olha, irmãos, cuidado com pessoas manipuladoras e, não só manipuladoras, mas bajuladoras, tá? Que a qualquer custo nos bajulam, porque querem o quê?
nos manipular, querem os nossos afetos por meio da bajulação. A bajulação não é outra coisa senão um desejo de nos manipular e de nos agradar por meio, né, desse trato, entendeu? E Jonathan Edwards, certa ocasião, foi elogiado depois de um lindo sermão dele, e a pessoa dizia assim, reverendo Jonathan, alguém já disse para o senhor que o senhor pregou lindamente, poderosamente, e o senhor foi maravilhoso? Aí ele disse assim, ela concluiu, alguém já disse hoje isso para o senhor? Ela falou, já, o diabo. O primeiro foi o diabo, o segundo é a senhora. Já quebrando ali todo tipo de bajulação, sabe? Porque a bajulação, irmãos, ela nos agrada, mas a pessoa que bajula, ela tem esse artifício para manipular as pessoas, porque depois que ela não consegue mais manipular a pessoa, ela sai da bajulação para o ataque. E podem ver, não é um ambiente saudável, entendeu? Então, meus irmãos, só para a gente concluir aqui, a figura 5.1 resume o que é essencial em cada modelo, né? Pode ver, o modelo dinâmico traz o problema, como uma doença, solução, tratamento. Modelo moral, irresponsabilidade, pecado, solução, exortação a mudar o comportamento. Modelo afetivo, solidão, afirmação e autoexpressão. Eu creio que no pastorado e no aconselhamento pastoral, quando a gente enxerga esses 3 modelos aqui, a gente e trabalha com eles, a gente consegue ter bastante êxito. Tá bom, meus irmãos, tínhamos muitas outras coisas para falar, mas paramos aqui. Nem entrei no assunto do Jordan Peterson, que eu queria compartilhar com vocês. Esse é bom, né? Olha, eu estou encantado. Eu confesso para vocês que eu não conhecia. Você não pegou no debate dele? Não, eu passei para vocês. Eu digo assim, eu não acompanhava o Jordan Peterson, né? E aí eu comecei a acompanhar e falei, fiquei encantado. Ele que sabedoria, PhD, que né? Lá no Canadá, universidade lá. Ele já então confrontou acompanhe. muita gente aí, teve confronto aí, detonou. E eu Muito gostei da abordagem dele, a maneira em que ele falou sobre responsabilidade e sentido, levando a gente ao objetivo, a propósitos, a se reorganizar. É assim, e ao mesmo tempo humilde, né? Porque ele mesmo diz, olha, eu não sei, eu estou aprendendo e eu acho que são modelos assim que a gente tem que aprender e seguir. Tá bom, meus irmãos? Tranquilo, meus irmãos. Espero ter agregado aí na vida dos meus irmãos, espero ter contribuído. Queria ter feito mais debates, mas estou muito feliz aqui de ter chegado a mais um final de mais um módulo, né? E eu vou passar a prova para vocês e logo depois da correção já mando as notas e férias. E querendo Deus, voltamos em agosto, na primeira terça-feira de agosto, Voltamos dia 6 de agosto, tá bom, meus irmãos? Primeira terça-feira de agosto. A prova vai amanhã para vocês me entregarem até quinta-feira, vai ser um dia só. Tá bom? Porque eu preciso corrigir, porque sexta-feira é meu último dia de trabalho na igreja e no seminário eu vou pegar 15 dias de férias com a minha boneca. Então, vocês não vão ter muito prazo, não, porque eu não quero ficar corrigindo prova nas férias, não. E inclusive, irmãos, todo o material de leitura, vocês podem fazer a declaração também até quinta, por favor, porque o que acontece? Sexta-feira eu já quero lançar, corrigir o máximo que eu puder e já correr para lançar tudo para poder ter férias. E não fiquem de recuperação, por favor, hein? Tá bom, meus irmãos? Gostaram da matéria? O que vocês acharam da matéria? Eu acho que a matéria é muito mais para quem está fazendo psicologia. Muito assunto, né, Júnior? Muita coisa. Muito assunto. Mas no conceito psicológico mesmo, de... abrangente. Joia. Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida? Podemos encerrar? Querem falar algo?
Tranquilo, bora. Então tá bom, meus irmãos. Valeu aí, obrigado, viu? Deus abençoe e a gente se vê em agosto, Beleza. querendo, em Falou. Teologia Pastoral. Tá combinado. Então tá bom, meus irmãos. Beleza. Deus abençoe, viu? Então, vou estar aí passando a prova para vocês, depois eu vou estar passando a nota, e de antemão já, boas férias para os meus irmãos. Vai entregar na quinta, né? Isso, tudo vai ser entregue na quinta, e aí eu lanço as notas o mais rápido possível para passar para vocês e para entrar de férias. Beleza. Tá bom. Tá bom, meus irmãos? Mais. Deus abençoe, viu? Tchau, tchau. A paz do Senhor a todos. Amém. Boa noite, Pai do Senhor. Deus Graça e abençoe. paz, irmão. Deus abençoe. Bom descanso. Amém.